As redes sociais estão te deixando mais bobo. Quando a internet surgiu, foi uma revolução na maneira de como consumimos conteúdo. Antes, muita gente não tinha a opção de escolher o que consumia. Por exemplo, eu só tinha um canal de TV e era aquilo que eu tinha para assistir, em sentido de consumo de vídeos, né? Livros eu sempre tive a opção. E principalmente quando surgiu o YouTube, surgiu também a capacidade de poder escolher e controlar o que a gente estava querendo assistir, o que a gente consumia. E com isso eu comecei a consumir tudo em inglês, e foi assim que eu consegui aprender inglês. E quando eu vi que isso era possível, controlando o que eu assistia, o conteúdo que eu buscava ser todo em inglês, eu conseguia aprender inglês, então eu fiz a mesma coisa com o espanhol e com o francês. E assim eu aprendi idiomas, então a internet foi muito benéfica nisso. Porém, com redes sociais como o Instagram, o TikTok, nós paramos de ter esse controle e paramos de ter a escolha do que assistir. A gente fica dependente do algoritmo do TikTok, do Instagram e desses tipos de redes sociais onde a gente não busca o conteúdo que queremos assistir. E além de perder essa escolha, além de perder o poder de decisão que tínhamos antes, também perdemos muito tempo com conteúdos curtos, e assim a nossa paciência e atenção vai diminuindo também, fazendo com que seja mais difícil de aprender qualquer assunto, não apenas idiomas. Eu sempre consegui usar as redes sociais, eu sempre consegui usar a internet, na verdade, ao meu favor. Então eu aprendi muita coisa, eu cheguei onde eu estou hoje muito por causa da internet. E eu pensei que eu conseguiria fazer a mesma coisa com redes como o Instagram e o TikTok. Eu até já indiquei aqui seguir mais pessoas no idioma que você está tentando aprender no Instagram, no TikTok, como maneira de manter o contato com esses idiomas no dia a dia. Mas depois de um tempo eu percebi que essas redes na verdade estavam atrasando o meu progresso nos meus estudos ou na vida em geral, ao invés de ajudar. Então mesmo eu tentando criar um ambiente de imersão com essas redes sociais, é quase impossível porque você não tem a escolha. Principalmente o TikTok, você vai ver o que aparece ali, você pode passar ou não, mas mesmo assim você não escolhe muito o que assiste, diferente do YouTube, por exemplo. O Instagram eu nunca gostei muito, mas eu fiz Instagram pra divulgar o meu canal, principalmente, e o que aconteceu foi que o Instagram viralizou muito mais. Hoje eu tenho mais de 130 mil pessoas me seguindo no Instagram. Mas eu percebo que o tipo de conteúdo que eu posso postar no Instagram, pela maneira, pelo formato que ele é muito mais limitado. E eu não consigo realmente ajudar as pessoas em 15 segundos. E eu vejo que o tipo de conteúdo, eu sigo vários outros professores, o tipo de conteúdo que faz sucesso são os vídeos que os professores não estão ensinando absolutamente nada. São vídeos de humor sobre aprender inglês, por exemplo. E eu não julgo os professores, porque eu também já tenho alguns vídeos assim, às vezes eu tô com uma ideia de alguma piada, alguma coisa, eu quero fazer um vídeo curto que não faz sentido eu fazer no YouTube, mas são vídeos que não ensinam ninguém, não agregam em nada. Eu vejo que muitas pessoas seguem professores no Instagram pra sentir que elas estão estudando, pra sentir que elas estão em contato com conteúdo educativo, que na maioria das vezes não é um conteúdo só de comédia, não é um conteúdo que vai ensinar nada. Mas eu percebi que eu criando esse tipo de conteúdo, eu não estava ajudando ninguém, como eu posso ajudar aqui no YouTube. Eu também não estava ajudando, não estava melhorando nada na minha vida criar esse conteúdo, e eu acho que também não estava ajudando na vida das pessoas que recebem o conteúdo que eu crio. Já no TikTok, a minha experiência não é como criadora de conteúdo, mas sim como consumidora de conteúdo, porque eu até criei um TikTok pro Bem Poliglota, repostei alguns vídeos que eu já tinha no Instagram, mas logo parei de postar. Mas eu fiquei muito viciada no algoritmo, porque o algoritmo do TikTok é muito bom. O Instagram eu nunca liguei muito, nunca gostei, nunca fui viciada no Instagram. Então não é um problema tão grande pra mim, né, em questão de tempo. Mas o TikTok, ele percebe exatamente o tipo de conteúdo que você vai gostar, que você vai achar engraçado, que você vai se interessar. E o que aparece muito pra mim são coisas em inglês, porque ele percebeu, mesmo eu estando com a localização, acho que em Portugal ou no Brasil, não lembro onde eu botei a localização, eu recebia muitos vídeos em inglês, e eu já falo inglês, então não estava me agregando em nada. Eu tentei seguir mais páginas que falam alemão, que era o idioma que eu estava aprendendo, pra ver se o algoritmo pegava isso, mas ele não pegou. E lá não é quem você escolhe seguir. Você vai ficar lá vendo coisas aleatórias, às vezes nem de pessoas que você nem segue. E eu percebi que eu tava perdendo o meu poder de escolha, de decisão. Porque quando eu abria o YouTube,
eu já não conseguia mais escolher um vídeo. Eu ficava entediada. Eu queria alguma coisa que aparecesse ali pra mim, sem eu escolher, sem eu ter que pensar no que eu queria assistir. Me deixou mais preguiçosa até pra escolher. Imagina, a preguiça de clicar num botão pra escolher exatamente o que eu quero assistir. E aí eu perdia horas assistindo coisas que eu não escolhi, mas eu não conseguia parar e assistir um vídeo longo no YouTube, por exemplo, que era uma coisa que eu sempre gostei de fazer e que eu já aprendi muito com isso. Então, nesse último ano, eu já deletei e voltei pro TikTok várias vezes. Por quê? Eu percebi que quando eu deleto o TikTok, eu consigo ser muito mais produtiva. Por exemplo, em vez de ver notícias, que geralmente tem muita coisa falsa no TikTok, eu estou lendo notícias em alemão, num site que eu escolhi, num site confiável. Ao invés de perder muito tempo, eu comecei a ler mais. Esse ano eu já li quase mais de 50 livros. Mas, às vezes, eu caio naquele tédio e eu quero um entretenimento rápido, uma coisa fácil, e eu acabo baixando de novo. E aí começa a piorar toda a minha atenção, tudo de novo. Eu percebi nessas fases que eu estou com o TikTok sem a diferença de como eu consigo me concentrar mais e produzir, ser mais produtiva e passar meu tempo de uma melhor maneira. E nesses tempos eu até desanimei de fazer vídeos aqui pro YouTube, faz muito tempo que eu não posto, porque eu senti que eu não estava mais consumindo YouTube. E eu pensei, YouTube acabou, as pessoas só querem conteúdo curto. Se for no YouTube seria Shorts, mas eu não gosto do Shorts, não gosto de Reels. É só o algoritmo do TikTok mesmo que ele vicia muito. E eu não conseguia mais ter nenhuma ideia longa, porque vídeo de YouTube é mais longo. Eu não conseguia ter uma ideia que fosse para um conteúdo com mais de 1 minuto. Mas quando eu paro para analisar a minha vida, eu não cheguei onde eu estou através de dicas curtas, de conteúdo curto. Eu cheguei lendo artigos, livros e vídeos no YouTube, sim, me ajudaram bastante também. Tem muito conteúdo bom aqui. E foi assim que eu consegui aprender os idiomas que eu falo hoje. E foi assim que eu consegui dicas de outras áreas também da minha vida, financeira. Hoje eu sou nômade digital, consigo falar vários idiomas e viajar o mundo trabalhando online. E nada disso veio dessas redes como Instagram e TikTok. E eu quero continuar evoluindo assim, eu não quero parar porque eu mudei o meu jeito de consumir mídia. Há muitas pesquisas que apontam agora que essa geração é a primeira geração que é mais burra do que a geração passada, do que os pais. É uma pesquisa feita através do teste de QI, que pode ser debatível, porque muitas pessoas falam que não é a melhor maneira de medir inteligência, mas é inegável que isso também vem com uma falta de concentração e dificuldade de aprendizagem das crianças hoje em dia por causa das redes sociais. Porque tudo é muito rápido, a pessoa não consegue se concentrar em algo mais longo. E isso, obviamente, dificulta qualquer coisa que você for aprender, ter paciência para aprender, acaba com a paciência da pessoa, porque a atenção dela dura ali 15 segundos. Como uma pessoa de 29 anos, eu já passei por todas essas fases da tecnologia. Então, quando eu era criança, eu tinha a fase que não tinha muito acesso à informação, porque não tinha internet, um canal de TV apenas, e aí eu peguei ali na minha adolescência a parte com a internet, mas ainda não tinha aplicativos, era tudo só no computador, era muito mais básico, mas que eu já poderia pesquisar, já tinha um Google, YouTube, que eu conseguiria pesquisar e aprender mais coisas. E nessa fase eu tomei boas decisões e por isso eu consegui aprender outros idiomas. E eu sempre li muito também na minha adolescência, então era uma outra coisa que eu poderia escolher, um conteúdo que eu tinha o poder de decisão, de escolha, o que eu queria ler. E também peguei agora essa fase dos últimos anos, das redes sociais, onde tem muita informação, mas a gente é bombardeado com informação e com muito conteúdo inútil. Então, tem acesso à informação, mas é muito mais difícil se concentrar e conseguir filtrar a informação que realmente importa. E pessoalmente eu estou sentindo que está afetando a minha evolução intelectual. E eu quero voltar a essa fase anterior, que eu tenho acesso à informação, mas que eu escolho, que eu tenho a minha própria decisão, de não estar em algum algoritmo que só envia informações que eu não escolhi. E se eu for continuar criando conteúdo, eu quero criar conteúdo para pessoas que estão escolhendo ver meu conteúdo, não alguém que parou ali e nem está aprendendo os idiomas que eu falo, ou não está interessado naquele assunto, ele simplesmente caiu ali porque o algoritmo mandou. Eu quero fazer vídeo para vocês, para pessoas que clicaram nesse vídeo e que tiveram a atenção de ver até aqui o vídeo. Pessoas que estão procurando coisas para melhorar de vida e não só para se distrair da vida que tem. Obrigada por assistir.